é muito legal a gente poder sempre voltar para nossa casa, né? Eu achei bem interessante a liga de vocês ser de anatomia e de cirurgia, que apesar de eu ser clínica, né, eu não ser cirurgiã, a minha especialidade hoje, eu mexo muito com cirurgiões todo dia, né, e eu preciso saber muito anatomia, eu preciso saber muita indicação cirúrgica, né, então acaba sendo uma coisa que casa muito cirurgia com cardiopatias congênitas, né. Então, por isso eu decidi usar a aula para eu dar esse tema que chama análise sequencial segmentar, porque ele é a base fundamental para a gente compreender todas as cardiopatias congênitas, né? E ele é basicamente anatomia pura, né? Então, é ele que vai servir para diagnóstico e indicação de tratamento das cardiopatias congênitas, né? Então, eu, além da residência de pediatria, eu fiz a cardiologia pediátrica, fiz ecocardiografia pediátrica no Hospital Pequeno Príncipe, e eu também depois me especializei na parte das cardiopatias congênitas na população adulta, né, no Royal Brompton Hospital. Então, vamos começar a aula. Qualquer dúvida, vocês podem mandar no chat, depois, no final, a gente também pode parar, conversar, né, um pouquinho mais de perto. Então, o que é a análise sequencial segmentar? Ela é uma abordagem que foi criada no fim da década de 70 pela escola europeia, então o Dr. Van Pra foi quem criou esse método, que ele é uma sistemática para analisar o coração passo a passo. Então, ele parte do pressuposto de que a normalidade de um coração, ela tem que ser provada e não presumida. A finalidade disso era simplificar a compreensão e a descrição das cardiopatias complexas, né? Então, deixar como universal a descrição dessas cardiopatias, ao invés de ficar usando epônimos, né? Porque daí tem sempre as rixas entre cirurgiões. Então, por exemplo, de nomes de cirurgia ser epônimo, nomes de cardiopatia serem epônimos, né? Então, tem a anomalia de Ebstein. Então, cirurgias que a gente realmente, assim, descreve a anatomia, né? Então, que vai ser em qualquer lugar do mundo. Se eu chegar e usar essa classificação, vão entender o que eu estou descrevendo, né? Então, ele significa que o que você vê é o que você descreve. Então, o que você encontra na anatomia do coração, você vai descrever. Então, qual que é o princípio básico para análise sequencial segmentar? É de que todos os corações, eles são constituídos por 3 segmentos, basicamente, que são os átrios, os ventrículos e as grandes artérias. Então, nós temos um segmento atrial, que temos o átrio direito e o átrio esquerdo, um segmento arterial, que são as grandes artérias, então a aorta e a artéria pulmonar, e um segmento ventricular, que seria, então, o ventrículo direito e o ventrículo esquerdo, né? Então, para eu definir que essas cavidades são átrio direito, átrio esquerdo, ventrículo direito ou esquerdo, nós vamos nos agarrar em componentes do coração que se encontram habitualmente nessas cavidades, à direita ou à esquerda. Então, componentes que têm características próprias da lateralidade onde eles estão e que eles podem ser usados como definidores daquela cavidade. Então, basicamente, quais são as principais características de cada uma dessas câmaras e artérias? O átrio direito seria o apêndice auricular, que é um apêndice triangular com uma base larga. O átrio esquerdo tem um apêndice auricular tubular e em forma de gancho, com uma junção estreita no átrio esquerdo. O ventrículo direito teria como característica as trabeculações que são mais grosseiras, a banda moderadora na ponta do ventrículo, a válvula tricúspide, que sempre a válvula, ela acompanha o ventrículo, tá? Então, sempre a válvula tricúspide vai ser de um ventrículo direito. E sempre a válvula mitral vai estar no ventrículo esquerdo. Então, a válvula tricúspide, ela sempre é mais próxima do ápice cardíaco, então da ponta lá do coração. E as cordas dela vão se inserir no septo ventricular. O ventrículo esquerdo, ele tem trabeculações que são mais finas, a ponta do coração, ela é livre, então não tem banda moderadora. A válvula mitral, ela é mais próxima do átrio, né, então mais distante do ápice, e as cordas da válvula mitral, elas não se inserem no septo, elas se inserem na parede livre do ventrículo esquerdo. Com relação aos vasos,
seriam as ramificações desses vasos que definem eles como aorta ou como artéria pulmonar. Então, a artéria pulmonar vai ser o vaso que se bifurca em artéria pulmonar direita e esquerda. E a aorta que vai dar origem às coronárias e aos ramos sistêmicos, né? Então, para a gente ver isso na prática. Então, a gente vê aqui, na definição dos átrios, né? Então, o apêndice atrial são estruturas que nós acreditamos que... por que foram escolhidas essas estruturas? Que, olhando várias, né, peças anatômicas de corações, viram que, habitualmente, mesmo em corações muito mal formados, essas estruturas geralmente estão presentes. Então, foram as estruturas mais universalmente presentes em cada uma dessas cavidades que foram escolhidas para essa análise sequencial, tá? Então, aqui, o apêndice atrial direito, ele de base larga, em forma, né, de triângulo. O apêndice esquerdo, em formato de gancho, a base estreitinha. Dentro do átrio, né, do átrio direito, tem esses músculos pectíneos, que não tem do lado esquerdo, né? Olhando aqui, átrios e ventrículos. O ventrículo direito com as trabeculações grosseiras, a válvula tricúspide que é inserida mais em direção aqui ao ápice cardíaco, a banda moderadora, tá? Aqui no lado esquerdo, as trabeculações são mais finas, né? A válvula mais próxima do átrio. Essas linhas pontilhadas são a trajeto do seio coronário, que desemboca aqui dentro, né? Do átrio direito, né? Então, a anatomia, né? São essas características anatômicas que vão definir essas cavidades como sendo átrio direito, átrio esquerdo, ventrículo direito ou ventrículo esquerdo. E com base nisso que nós vamos, né, provar que esse coração é um coração de anatomia normal ou não. Então, no ecocardiograma, como eu sou ecocardiografista, a gente correlaciona com a anatomia e a gente consegue identificar essas estruturas, né, em diversas janelas do ecocardiograma. Então, essa é uma janela que chama subcostal, em que a gente vai enxergar o fígado, o átrio direito e o átrio esquerdo. Em outras janelas, a gente consegue ver as veias pulmonares chegando no átrio esquerdo, mas as veias pulmonares nem sempre podem estar no átrio esquerdo. Então, em algumas cardiopatias, elas podem não estar lá. Por isso, elas não foram estruturas que foram escolhidas para representar, né, o átrio esquerdo na análise sequencial segmentar. Com relação aos ventrículos, então, a gente olhando mais de perto aqui, né, também. Todos os ventrículos, a gente parte do pressuposto que eles têm que ter 3 porções. Uma porção chama via de entrada, que é a porção imediatamente, né, após a válvula atrioventricular, né, a porção apical, né, ou porção trabecular, que no caso do lado direito é onde a gente encontra a banda moderadora e é onde a gente vai notar a característica da musculatura do ventrículo, que no lado direito ela é mais grosseira, no lado esquerdo ela é mais fininha, aqui na figura B, né. Então, via de entrada, porção muscular e a via de saída, que é onde vai estar saindo o vaso. No lado direito, que é a saída para a válvula pulmonar, essa via de saída ela é muscular. No lado esquerdo, ela é fibrosa e ela tem uma continuidade entre a válvula aórtica e a válvula mitral. Então, se a gente for ver aqui, figura A, lado direito, a válvula tricúspide ela está aqui e a válvula pulmonar está lá para cima. Elas não têm continuidade, tem um músculo que separa as duas. Do lado esquerdo, nós temos a válvula mitral grudadinha aqui na aórtica, onde está esse asterisco, tá? Então, essas são as características que eu consigo saber que o ventrículo direito é direito e o ventrículo esquerdo é esquerdo. E essa questão, principalmente do músculo, ela sempre vai estar presente, mesmo que seja uma cavidade muito rudimentar. Então, essas 3 porções, elas podem não necessariamente estar presentes em todos os ventrículos. Então, pode não ter via de entrada, pode não ter via de saída. A porção muscular sempre vai estar presente, tá? Em alguns casos, que é essa figura A, nós temos os ventrículos que são raros, que são chamados de ventrículos indeterminados verdadeiros, que são ventrículos em que eu não consigo definir nem 100% característica de ventrículo direito, nem de ventrículo esquerdo. Então, eles são ventrículos únicos e indeterminados, tá? Então, a gente vê aqui, falando daquilo, né, que eu citei, que mesmo em ventrículos mal formados, a gente consegue ver as características.
Aqui nós temos um exemplo na figura B, de um paciente que tem uma cardiopatia que chama atresia tricúspide. O que é atresia tricúspide? Ele não tem a válvula tricúspide formada. Então, esse paciente não tem a via de entrada, mas ele tem a musculatura, né, grosseira de ventrículo direito, tem a via de saída muscular. Então, a gente consegue definir, mesmo ele não tendo a via de entrada, que ele é um ventrículo direito. Aqui na figura C, novamente um ventrículo direito, esse caso, uma atresia pulmonar. Então, válvula pulmonar que não foi formada, então a via de saída dele que é mal formada. Mas ele tem uma via de entrada e a musculatura de ventrículo direito, mesmo sendo uma cavidade muito pequenininha. Então, a gente consegue dar nome a essas cavidades, mesmo sendo mal formadas. Relacionando com o eco, então, como é que a gente consegue ver? No eco, nessa imagem, a gente não está vendo os apêndices atriais, mas a gente angulando, a gente consegue ver sim, consegue ver a base do lado esquerdo sendo mais fininha, a base do lado direito sendo, né, maior. Mas aqui a gente vê, então, o local das valvas, né, onde as valvas estão posicionadas e ancoradas, então, do lado esquerdo, mais próxima aqui ao átrio, do lado direito, mais próxima ao ápice cardíaco, a gente consegue ver banda moderadora, né, e em alguns ecos, né, o eco 3D, a gente consegue até ver a questão das bandas musculares e toda essa questão, tá? Então, o que a gente vê na anatomia, a gente consegue ver nos exames de imagem. Não só no eco, como na ressonância magnética cardíaca, na angiotomografia cardíaca. Então, todos os exames de imagem que a gente usa na cardiologia, a gente consegue aplicar a análise sequencial segmentar nas cardiopatias congênitas. Então, com relação às grandes artérias. Então, as grandes artérias, o que a gente falou, que a gente vê que habitualmente vai estar presente, seriam as ramificações vasculares, que seriam coronárias e vasos da base na aorta, né? E na pulmonar, ramo direito e ramo esquerdo. Pode ser, às vezes, estenótico, ser atrésico, mas geralmente está presente. E a gente consegue definir esses vasos. Podemos ter ainda, né, o tronco arterial comum, que seriam, né, a pulmonar e a aorta saindo de uma mesma entrada aqui, né? E o tronco solitário, né, que seria um único tronco que as artérias pulmonares acabam saindo como um ramo, né, desse tronco único, que ele não pode ser chamado nem de aorta nem de pulmonar, ele é um tronco solitário. Então, no eco, a gente também consegue ver esses vasos. Então, aqui a gente vê a aorta trivalvular, né, e a pulmonar ramificando. Então, aqui, ramo direito e o ramo esquerdo. Então, eu consigo saber que esse vaso é uma artéria pulmonar. E aqui a aorta, né, me dando os vasos da base. Então, aqui, né, no eco, a gente vê novamente átrio esquerdo, a válvula mitral, o ventrículo esquerdo, né, e aqui a aorta com as cúspides coronarianas direita e a não coronariana. E aqui a artéria pulmonar saindo do ventrículo direito. Então, como que a gente vai aplicar essa análise sequencial segmentar? Ela vai ser uma sequência que a gente sempre vai seguir desta forma, né? Independente de se o paciente chega para você com uma queixa ou não, né? Toda pessoa que for avaliar esse paciente vai seguir essa mesma sequência em qualquer local do mundo, seja no Brasil, seja na Europa, seja no Japão, nos Estados Unidos. Independente de ser um paciente que parece que não tem nada, ou de um paciente que já chega lá cianótico, com indícios de que tem uma cardiopatia. E dessa forma você não se perde, né? Com base na anatomia, você consegue definir o que esse paciente tem. Então, o primeiro ponto é definir o arranjo das cavidades atriais, que é o que a gente chama de citos, né? Que o normal é os citos sólidos. Definir que a gente tem os átrios no lugar certo, então o que é citos sólidos? É ter o meu átrio direito do lado direito e o meu átrio esquerdo do meu lado esquerdo. Definir que meus átrios estão no lugar certo. Eu parto para definir sobre os meus ventrículos. Então, eu preciso saber se o meu ventrículo que está à direita é direito e se o meu ventrículo que está à esquerda tem característica de ventrículo esquerdo. Uma vez eu definido
qual que é o meu ventrículo direito e qual é o esquerdo, eu vou analisar a conexão do átrio com o ventrículo, né, que seria a válvula atrioventricular, e eu vou olhar qual que é a morfologia dessa válvula, se ela é bem formada, se ela é mal formada, né, se ela existe ou não, se ela é atrésica ou não, né. Definir, então, meu átrio, minha conexão do meu átrio com o ventrículo, meu ventrículo, eu vou determinar a conexão do meu ventrículo com as minhas artérias. Então, vejo a minha junção atrioventricular, minha junção ventrículo-arterial agora, vejo se o meu vaso que está saindo do lado esquerdo é minha aorta, e se o meu vaso que está saindo do lado direito é a minha artéria pulmonar. Depois que eu definir que está tudo do lugar certo, conectando com as estruturas certas, aí que eu vou olhar se tem uma CIA, se tem uma CIV, se tem alguma cardiopatia outra, né? Além dessas alterações de conexões, tá? E por final, a gente determina a posição do coração no tórax. Então, a gente vai fazer essa sequência agora. Então, os citos vem do latim e significa situado. Então, aonde que está posicionado? Vai ser sempre o primeiro passo da análise sequencial segmentar. Então, os citos sólidos, átrio direito à direita, átrio esquerdo à esquerda. Além dos citos do átrio, o pulmão e os órgãos abdominais acompanham, né, a minha distribuição dos meus citos. Então, um pulmão trilobado, com um brônquio curto, um lobo maior do fígado e a veia cava inferior vão estar à direita, né? Então, se a gente sempre relaciona com a válvula tricúspide à direita, então o pulmão trilobado também é à direita. Então, do lado esquerdo, é a minha válvula mitral, que tem só duas cúspides, o meu pulmão à direita, meu pulmão à esquerda é o pulmão bilobado. Tem um brônquio mais alongado, na minha esquerda vai estar meu estômago, vai estar meu baço e vai estar minha aorta abdominal. Então, isso é o normal. Existe o citos inverso, que pode ser total, então todos os órgãos estão trocados de direita para esquerda e os átrios estão trocados do lado direito para a esquerda, que a gente chama de imagem em espelho, né? Então é como se o paciente tivesse espelhado os órgãos dele. E existe o citus ambíguo, quando você não consegue definir. O citus ambíguo é uma coisa que é bem complexa, que geralmente a gente só descobre lá quando vai fazer cardiopatia congênita, tá? Então é uma coisa bem específica, talvez fique um pouquinho demais, né, para o que vocês já viram até agora. O que significa isso? Em alguns casos, existem pacientes que eles nascem com dois átrios de morfologia direita ou esquerda, ou morfologia indeterminada. E essas alterações, né, de nascer com os átrios diferentes, acompanham com alterações dos órgãos abdominais e dos vasos que se conectam nesses átrios. Então, se a gente pensar de forma simples, um isomerismo atrial direito significa eu tenho dois átrios direitos, em vez de ter um esquerdo e um direito. Se eu não tenho um átrio esquerdo, ele também não tem algumas estruturas que seriam do lado esquerdo. Então, ele não tem baço, né? A veia cava e a aorta acabam ficando do mesmo lado. Ele tem dois pulmões trilobados, né? Os dois brônquios vão ser curtos. Então, como se tudo fosse direito nesse paciente. Quando é o isomerismo atrial esquerdo, o contrário. Então, eu tenho dois átrios esquerdos, dois pulmões bilobados, dois brônquios longos. O paciente tem vários baços, então tem polisplenia. Ele não vai ter veia cava inferior, porque ele não tem, né, o átrio direito. Então, ele tem uma junção de vasos que drena direto na veia ásicos, né? E nos dois tipos de isomerismo, o fígado, geralmente, ele é um fígado que fica bem no meio do abdômen, né? E o estômago também fica ali tudo, né, no meio do abdômen. Então, aqui para ilustrar em figura que fica um pouquinho mais fácil da gente conseguir entender. Então, aqui o arranjo usual, que seria, né, a pessoa normal. 3 lobos à direita, 2 lobos à esquerda, átrio direito à direita, o átrio esquerdo à esquerda, fígado à direita, estômago à esquerda, baço à esquerda. A imagem espelho, que é simplesmente está trocado exatamente como se fosse, né, espelhado, e os isomerismos, né? Então, fica um pouquinho mais fácil de entender o que significa isso. Além disso, a gente consegue ver o posicionamento dos vasos, né, no abdômen, isso com ultrassom, com ressonância, com angiotomografia, a gente consegue definir, né, se
estamos com o paciente com citos normal, que é a aorta mais próxima da coluna, a veia cava, né, do lado direito, mais para frente, se temos a imagem em espelho, ou se nós temos os casos dos isomerismos. Então, aqui uma imagem de ultrassom de um paciente normal. Esse branquinho aqui embaixo é a coluna, esse vaso é a aorta e esse vaso é a veia cava. No eco funcionando, a gente vê esse vaso que é a aorta pulsando e com fluxo em vermelho, tá? E a veia cava com fluxo em azul, tá? Então, a gente consegue definir. Então, definimos os citos. Depois dos citos, né, e do átrio, nós vamos para os ventrículos. Então, a gente vai olhar lá aquilo que a gente conversou, se aquele ventrículo que eu estou olhando é direito, esquerdo, ou se é um ventrículo indeterminado. Além de eu definir a minha morfologia, eu preciso definir algo que chama topologia. Né? Que, então, em um coração que eu tenho os meus dois ventrículos, né? Porque existem corações que eu posso não ter os dois ventrículos, eu preciso descrever a relação espacial entre esses ventrículos. O que é o normal? O normal chama de mão direita, que é o ventrículo direito estar anterior, o ventrículo esquerdo está posterior. Por que é essa mão direita e mão esquerda? Então, aqui novamente com uma figura. A gente pensar que lá no branco, né, tá o tórax do paciente, no lado normal aqui, que é a mão direita, o meu ventrículo direito vai estar na frente. Se eu colocar a minha mão, eu estou posicionando ela o meu dedão aonde entra a minha válvula, minha via de entrada do ventrículo, e os meus outros 4 dedos é a via de saída. Então, se a gente posicionar nossa mão direita assim no tórax, é exatamente a posição que está o coração, né? Com o ventrículo direito sendo anterior. Em algumas pessoas, ele pode estar da outra forma, que seria a mão esquerda, tá? Definir, então, meu átrio, meu ventrículo, né? Eu tenho que ver se a minha conexão entre os meus átrios e os ventrículos, se elas estão adequadas, né? Então, isso eu vou ver qual que é a morfologia e como que o miocárdio do átrio está conectado à massa do ventrículo. Isso chama tipo de conexão. E de que modo que essas válvulas participam dessa comunicação. Então, esse é o modo, tá? Então, o tipo de conexão, ela pode ser biventricular, então eu tenho 2 átrios e 2 ventrículos, ou ela pode ser univentricular, onde eu tenho 2 átrios para um único ventrículo. Ou quando uma das conexões, então a minha conexão direita ou a minha conexão esquerda não existe, como foi uma daquelas figuras que eu mostrei. Então, novamente, tudo em cardiopatia congênita a gente tem que olhar a figurinha. Normal, átrio direito, átrio esquerdo, ventrículo direito e ventrículo esquerdo. Isso chama de conexão átrio-ventricular concordante, tá? A imagem espelho, ela também é concordante. O que é concordante? Esquerdo com esquerdo, direito com direito, tá? No isomerismo, a gente não pode dizer que é concordante ou discordante. Por quê? Porque nós temos 2 átrios direitos, 2 átrios esquerdos, e os ventrículos nós temos direito e esquerdo, né? Então, aqui a gente chama de ambíguo, tá? A conexão. Nós podemos ter ainda a conexão discordante, que é o ter um átrio direito ligado a um ventrículo esquerdo, um átrio esquerdo ligado a um ventrículo direito. E isso pode ser na topologia da mão direita ou na topologia de mão esquerda, tá? Então a gente vai chamar de concordante ou discordante, né? Ausente ou presente a conexão. E nos corações univentriculares, então, que eu não tenho os 2 ventrículos, né? Nós podemos ter essa conexão, que ela pode ser ausência da conexão à direita, pode ser uma conexão em dupla via de entrada nesse ventrículo, né, único, ou ela pode ser ausência de conexão do lado esquerdo. Geralmente, quando a gente não tem a válvula, a cavidade que viria depois dela, ela é pequenininha. Então, geralmente, assim, vão ser as cavidades, né, rudimentares. E por isso que são esses ventrículos ditos univentriculares. Raramente a gente vai ter aquele ventrículo indeterminado, né, de verdade, né, o ventrículo único verdadeiro. Né? Geralmente a gente consegue achar uma cavidade rudimentar. Então, o tipo de conexão, né, que é concordante ou discordante, e o modo é como é que essa válvula está lá inserida.
né? O normal é estar a válvula direita bem bonitinha abrindo para a direita, a válvula esquerda bem bonitinha abrindo para a esquerda. Às vezes pode acontecer, então, de não ter a válvula, que é a figurinha 3, né? Então, só tem uma válvula, é um modo de conexão AV. Pode existir uma válvula única, né? Uma única válvula, formada de vários folhetos, para as duas cavidades, que é a válvula única ou válvula comum. E ainda eu posso ter as minhas duas válvulas e elas não estarem inseridas de forma correta. Que isso a gente pode chamar de straddling, quando um folhetinho aqui a gente tem um straddling da válvula direita, que é o folhetinho do lado direita, que era para estar aqui na figurinha 1 inteiro, lá do meu lado direito, ele insere lá do outro lado do ventrículo esquerdo. Então, pode acontecer isso da direita ou da esquerda, tá? Então, átrios, ventrículos, conexão atrioventricular. Agora vamos ver os ventrículos saindo para os grandes vasos da base. Então, também pode ser concordante, que significa do ventrículo direito sair minha artéria pulmonar, do ventrículo esquerdo sair a minha aorta. Ou ela pode ser discordante. Do ventrículo direito sai a aorta, do ventrículo esquerdo sai a pulmonar. O nome disso é transposição dos grandes vasos da base, né? Que é uma cardiopatia que vocês vão ver com certeza na faculdade. Podemos ter ainda as duplas vias de saída, que são os dois vasos saindo de um único ventrículo. Pode ser dupla via de saída do ventrículo direito, que é a mais comum, dupla via de saída do ventrículo esquerdo, que ela é bem rara. Ou pode ser dois vasos saindo de um ventrículo único, não deixa de ser uma dupla via de saída desse ventrículo único. Podemos ter ainda via de saída única, quando a gente só tem um tronco arterial, que é uma outra cardiopatia que com certeza vocês vão ver, né, ou já viram, que é o truncus arterioso, né? Quando nós temos a atresia pulmonar e aórtica, que significa o quê? Esse vaso atrésico é um vaso que nasceu fechado, né? Então, ele não tem fluxo. Então, não tenho fluxo pela minha pulmonar, eu não tenho, então, uma via de saída. Então, a gente chama que é uma via de saída única, sai tudo pela aorta. Se eu não tenho a aorta, sai tudo pela pulmonar. Então, também são vias de saídas únicas. Então, aqui nas figurinhas. Coração, né? O normal, saindo artéria pulmonar bifurcando do lado direito, saindo a aorta do lado esquerdo. Então, conexão concordante. O discordante, que é a transposição dos grandes vasos da base, a minha aorta sai do lado direito, a minha pulmonar sai do meu ventrículo esquerdo. As duplas vias de saída, então, do direito, do único, do esquerdo, e as atresias. Então, eu tenho atresia pulmonar, eu tenho uma via de saída única pela minha aorta. Né? Geralmente, para o paciente sobreviver aqui, ele vai ter alguma comunicação, né? Seja uma comunicação dentro do ventrículo, entre os átrios, ou um canal arterial que esteja aberto, né? Mesma coisa no caso da atresia pulmonar, né? Então, da atresia aórtica. Então, geralmente, esses vasos únicos vão estar acompanhados de alguma outra malformação cardíaca. Então, aqui, né, em figuras anatômicas, para a gente ver. Temos aqui um paciente com transposição na figura A, que a minha aorta está saindo do meu lado direito, a minha pulmonar saindo do meu lado esquerdo. Então, a gente vê esses vasos em paralelo. Isso é uma característica bem importante da transposição das grandes artérias, tá? Porque geralmente a gente vê lá na anatomia básica, né, que esses vasos, eles se cruzam, né? A pulmonar sai, né, anterior e ela cruza ali na aorta. Né? E aqui na transposição, não, eles saem em paralelo os vasos. Né? E aqui na figura B, nós temos um paciente com tanto a aorta quanto a pulmonar saindo do ventrículo direito, que está bem hipertrofiado aqui, né? Porque ele faz um trabalho contra os dois vasos, né? Então, na conexão entre os meus ventrículos e as minhas artérias, também temos os modos. O que vão ser os modos para, né, nesse caso? Os modos é ter duas válvulas ou ter uma válvula única. Duas válvulas é ter válvula aórtica e válvula pulmonar. Uma válvula é uma das duas não está presente. E daí a gente vai descrever a morfologia em si dessas válvulas. Então, vai dizer se ela tem os 3 folhetos ou não, se ela está apertada, que está estenótica ou não, se ela está insuficiente, então, que é regurgitação, se ela está mal formada, com folhetos redundantes, que é a válvula displásica, se ela existe, mas ela não está perfurada, né? Se é uma válvula comum, como no caso lá do tronco arterioso, que sai só um tronco único do ventrículo, né?
E esse overriding, o que que é isso? É se essa válvula, ela tá cavalgando, né? Ela tá mais para um lado que não era para ela estar. Então, a válvula que era para estar do lado esquerdo, ela tá mais que 50% para o lado direito, ou uma válvula do lado direito, ela tá mais do que 50% para o lado esquerdo. Uma vez depois que a gente fez toda essa análise minuciosa do coração, aí sim que a gente vai olhar outras malformações associadas, né? Então, se a gente for pensar numa cardiopatia bem básica, que é a comunicação interatrial, que é um buraquinho lá na parte de cima do coração, o paciente que tem uma comunicação interatrial, eu preciso primeiro ter certeza que o coração dele é todo, né, normal, todo conectado de forma correta, para daí eu dizer que ele tem só uma CIA, né? Um paciente que tem uma CIV, que seria esse buraco na parte de baixo do coração, a mesma coisa. Em princípio, os pacientes com CIV vão ter todas as conexões adequadas e um buraco na parte de baixo do coração. Outras cardiopatias, não. Algumas cardiopatias que a gente chama de complexas, já no começo dessa nossa análise, a gente vai ver que tem alguma coisa de errado. Então, a gente vai cair lá nos isomerismos, ver que o paciente tem 2 átrios direito, em vez de ter um átrio direito e esquerdo. A gente vai ver que não tem uma válvula atrioventricular formada, que seriam as atresia tricúspide, atresia mitral, né? O paciente com tetralogia de Fallot é um paciente que ele vai ter as conexões todas adequadas, mas lá na hora que for ver onde é que está saindo os vasos, a minha aorta, ela está, né, saindo ali mais para o lado direito, em vez de estar para o lado, mais para o lado direito, em vez de estar para o lado esquerdo, né? Então, a gente vai ver que não tem alguma coisa de correto. Então, a gente tem que, na tentativa de provar a anatomia correta, a gente vai esbarrar nas anatomias inadequadas, e aí a gente vai fazer o diagnóstico das cardiopatias, né? Então, uma vez feito tudo isso normal, aí eu vou olhar. Meu septo está íntegro, meu septo não está íntegro, né? E vou investigar e registrar tudo que possa ter de diferente. Às vezes, a malformação associada é muito mais importante para a clínica do paciente do que tá tudo as conexões corretas, né? Mas é importante que essa análise seja seguida, e mais do que seguida, que ela seja descrita de forma adequada, né? Para que qualquer pessoa que pegar o diagnóstico desse paciente consiga entender o que que ele tem, né? Então, a anatomia é muito importante, né? Ela é muito importante nas cardiopatias congênitas por isso. Se eu descrever adequadamente a anatomia do paciente, né, eu conhecer as estruturas anatômicas do coração, eu vou conseguir fazer um diagnóstico universal de todas as cardiopatias. Por fim, a posição do coração, né? Então, posição do coração é a posição em que ele se encontra em relação ao tórax, né? Independente das formas de citos de conexão, eles podem estar numa posição normal ou um coração totalmente normal pode estar numa posição anormal. Então, a gente fala em posição do coração, aonde ele se encontra dentro do tórax. Então, o normal é o meu coração, ele está no meio do tórax, levemente para a esquerda. Então, isso chama levoposição. Meu coração, ele pode estar inteiro do lado direito do tórax, que é a destroposição. Ou ele pode estar bem no meio, com a pontinha dele mais apontada para frente, que chama mesoposição. Então, uma vez descrita a posição do coração, a gente fala sobre aonde a ponta cardíaca, né? Então, ali onde os dois ventrículos estão se unindo, para que lado que isso vai estar apontando. E isso que é a destrocardia, a levocardia ou a mesocardia. Então, o normal é levoposição e levocardia. Meu coração está à esquerda e com a ponta apontada para a esquerda. Eu posso ter pacientes que o coração está à esquerda e a ponta, só a ponta dele está virada para a direita. Isso é destrocardia, né? E eu posso ter os pacientes que têm ali a ponta apontando para frente do tórax, que é a mesocardia. Então, aqui para ilustrar, isso é posição, né? Então, levocardia, que é o normal, destrocardia, que é a ponta aqui para o lado direito, e a mesocardia é a pontinha aqui para baixo, tá? E a posição seria levoposição, se estivesse aqui para a esquerda, mesoposição, estando bem no meio, e a destroposição, o coração estaria totalmente aqui do lado direito do tórax, tá? Eu posso ter um coração que está com a levocardia, que é a pontinha para a esquerda, mas que esteja do lado direito do tórax. Então, vou ter um coração destro oposto em levocardia.
eu posso ter um coração que está para a esquerda e a ponta está para a direita. Então, isso é levo posição, destrocardia. Então, são termos que, às vezes, é muito comum a gente confundir. Se a gente não fica ali toda hora com isso na cabeça, a gente às vezes pensa, mas cardia é a ponta, cardia é onde é que está, né? Mas com o uso corriqueiro, a gente vai se adaptando a esses termos e vai descrevendo corretamente, né, a anatomia do coração. Então, assim, é uma aula complexa, né? É bastante informação. Cardiopatia congênita é um tema que, assim, eu que escolhi fazer cardiopatias congênitas, né, como minha especialidade, quando eu estava na residência, eu descobri um monte de coisa que eu nunca tinha ouvido falar na faculdade, né? Então, é difícil de entender mesmo, né? Cada cardiopatia dá uma aula, se a gente for detalhar a anatomia de cada uma delas, né? Então, por isso eu achei mais interessante apresentar para vocês essa questão da análise sequencial segmentar, para vocês entenderem o quanto é importante a gente saber a anatomia normal das coisas, né? Então, a gente saber a anatomia normal do coração, a posição normal do coração, as conexões normais, o que me diz que cada uma daquelas cavidades é a cavidade direita, esquerda, ventrículo, átrio, eu sabendo isso, né, muito bem, eu sabendo o normal, eu vou conseguir identificar o alterado e vou conseguir descrever e todo mundo vai me compreender no que está alterado. Então, eu agradeço mais o convite, deixo aberto para perguntas, sei que é bem complexo o tema, tá? Mas fiquem à vontade de perguntar qualquer dúvida que tenha surgido. Então, doutora, eu queria agradecer mais uma vez por ter aceitado o convite. A aula foi muito boa, gostei muito, foi uma aula excelente. Aprendi muita coisa que eu não sabia, nem que existia, como a doutora falou, que a senhora entrou na especialidade e também descobriu um monte de coisa. Descobriu um monte de coisa na nossa aula, que eu não conhecia ainda, não tive contato. Eu tenho uma dúvida em relação àquela parte da... Agora foi. Da parte lá se tem alguma posição que pode estar ponto do coração virado para que nem em direção à coluna vertebral. Desculpa, Márcia, que cortou um pouquinho. Qual que foi a tua pergunta? Se tem algum, que a senhora falou que tem a ponta do coração para estar para a direita, para a esquerda ou para frente. Se pode ter a posição, ter algum caso que pode estar virado em direção à parte da coluna ali. Posterior, olha, uma coisa que vocês vão aprender é que, assim, na medicina não existe nem sempre, nem nunca, tá? Então, existem corações extremamente mal formados que pode, sim, né? O coração tá numa posição totalmente não habitual, né? E existem, assim, muitas cardiopatias congênitas, elas às vezes não são só cardiopatia congênita que o paciente tem, ele tem outras malformações. Então, muito comum de andar junto com cardiopatia congênita são malformações ósseas, né? Então, malformações mesmo da coluna, dos arcos costais, pode ter. Então, esse coração pode estar, sim, numa forma totalmente fora do habitual, né? Existem até casos que o coração encontra quase que casos raros, né? Dentro do abdômen, pode estar para fora mesmo, né? Tem casos que o coração nasce só com uma membrana aqui na parede torácica, né? Então pode estar em tudo que é lugar, mas o habitual são essas, né? Isso que a gente mostra, né, na análise sequencial segmentar, sempre é o que é o mais comum, né? Então, o mais comum ou o mais comum mesmo das cardiopatias complexas que são raras, né? Se a gente pensar que a incidência de cardiopatia congênita é de 1% na população geral, né? Então, das complexas é menor ainda, né? Mas a gente, com essa análise, assim, com essa né, dessas posições básicas, esquerda, direita, meio, consegue geralmente descrever quase que a totalidade de todas as cardiopatias. Né? Mas sempre tem umas que a gente
vai por descrição. Você fala lá assim, não tem essa conexão, tem essa, tá virado para lá, tá virado para cá. Então, para isso que serve essa análise, né? Nas cardiopatias mais simples, elas se encaixam muito bem, fica muito bonitinho de colocar. Mas elas são muito importantes para as cardiopatias complexas. Então, se você pensar assim, eu posso ter um coração, então, que eu tenho 2 átrios direitos, tenho um ventrículo indeterminado, e tenho minha ponta do coração apontando para a coluna. Então, não existe um nome para isso. Né? Não tem lá tetralogia de Fallot. Tetralogia de Fallot, eu falo, no mundo inteiro sabem o que é. Né? Mas isso não tem nome. Então, principalmente para essas malformações complexas, que a análise sequencial vai me ajudar. Porque eu descrevo, eu falo, tem essa conexão, não tem essa conexão, tá virado para cá, tá virado para lá, e daí qualquer pessoa vai entender onde é que tá. O cirurgião vai entender o que eu estou descrevendo, né, e vai planejar o que ele precisa mexer, né? Então, isso é muito importante para diagnóstico, mas extremamente importante para planejamento e execução cirúrgica. Entendi, doutora. Muito obrigada. Então, agora, se alguém tiver alguma pergunta, se quiser mandar no chat ou quiser fazer para a doutora, pode fazer. Acho que ninguém tem nenhuma pergunta, doutora. Então, tem uma pergunta, me mandaram no privado aqui. Quais cardiopatias têm melhor prognóstico? As cardiopatias simples, né? Então, sempre assim, as cardiopatias que comunicação interatrial, comunicação interventricular que seja única, né? Que seja pequena, canal arterial pérvio. Então, essas cardiopatias que são as mais simples, né? Elas têm o prognóstico vida normal, né? Hoje em dia, das cardiopatias chamadas complexas. Então, o que é cardiopatia complexa? É uma cardiopatia que precisa de um procedimento complexo para ser corrigida. Então, tetralogia de Fallot e outras cardiopatias, acho que a tetralogia de Fallot vai ser a mais próxima de vocês. Tetralogia de Fallot hoje é uma cardiopatia que 90% dos pacientes chega à idade adulta. Então, a grande maioria das cardiopatias complexas vai chegar à idade adulta. Né? O que tem mau prognóstico, então prognóstico bem ruim, são os ventrículos únicos, né? Então isso ainda tem um prognóstico ruim a longo prazo aqui no Brasil. E mesmo no mundo não é um prognóstico tão bom assim, né? Porque são cirurgias complexas. Uma das cirurgias que faz para coração univentricular, ela é muito nova, né? Então, um procedimento que chama de Norwood, cirurgia de Fontan, são todos procedimentos novos, assim, que eu digo faz 50 anos, mais ou menos, que eles foram descritos. Isso é novo, em termos de cirurgia cardíaca, em termos de curva de aprendizado do cirurgião e de ter sucesso e de ter pacientes adultos, né? Então, essa cirurgia que foi descrita há 50 anos, hoje nós temos pacientes de 20, 30 anos. Então, isso ainda a gente está descobrindo quanto tempo que esses pacientes vão chegar, quais são as complicações a longo prazo dessas cirurgias. Mas, em regra geral, cardiopatia simples, vida normal, né? Uma vez que seja operado. Das cardiopatias complexas, se for biventricular, 90% expectativa de vida de que chegue à idade adulta, pelo menos até 60, 70 anos de idade, né? Corações univentriculares, ainda prognóstico bem reservado. Geralmente os pacientes chegam ali à adolescência, alguns à vida adulta, né? Mas muitos com sequelas, com comprometimento, muitos precisando ir para a fila de transplante cardíaco, né? Então, acho que responde essa pergunta. Muito obrigada, doutora. Eu queria saber em relação àquela parte lá da cirurgia. Quando tem uma criancinha, um nenenzinho que nasce com uma cardiopatia que a gente precisa fazer um transplante, mais ou menos qual a idade ideal, assim, para a gente conseguir fazer a cirurgia? Que seja mais efetiva, assim, né? Que tenha um melhor prognóstico. Uma cardiopatia que precisa de transplante? Isso. Na verdade, é assim. Transplante cardíaco pediátrico é muito complicado você conseguir órgão abaixo de 1 ano de idade. Então, existem cardiopatias que, se a gente vai ver na literatura, eles falam assim, diagnóstico disso é transplante neonatal. Na prática, não existe.
Então, assim, é super difícil conseguir órgão abaixo de 1 ano. Então, isso a gente vai fazendo as cirurgias paliativas. Geralmente, vai depender muito do tipo de cardiopatia, né? Esses corações univentriculares, eles têm etapas de cirurgias paliativas que são feitas dependendo do paciente, às vezes desde a primeira semana de vida, né? Então, esse paciente que vai evoluir para um transplante, então o univentricular, geralmente ele passa por 2 a 3 etapas de cirurgia antes de ser indicado um transplante, né? Então, a primeira etapa é logo ali no período neonatal, outra em torno de 3 a 6 meses de idade e outra até os 4 anos de idade. Então, são, né, 3 etapas cirúrgicas, que pode para alguns pacientes serem só 2, né, ser só aos 3 meses, né, e depois ali até os 4 anos. E esse paciente vai sendo acompanhado, né, alguns já evoluem às vezes para piora, para disfunção na infância, mas a maioria vai evoluir para disfunção na vida adulta, em torno da 3ª, 4ª década de vida. E daí você indica, né, um transplante cardíaco, que daí é mais fácil no adulto você conseguir um órgão, né? Então, muito obrigada, doutora. Acho que ninguém mais tem perguntas. Agradecer mais uma vez o convite, agradecer a todos pela presença na aula. Foi uma aula muito proveitosa, eu gostei muito. E fica o convite para as próximas aulas, se a senhora aceitar. Às vezes, sabe, de cardiopatias às vezes mais simples, ou das que vocês viram na faculdade, às vezes fica mais palpável, assim, porque cardiopatia congênita, eu vejo assim, quando eu escolhi fazer, eu achava que era uma coisa. Depois que eu entrei, eu descobri que era um mundo à parte, né? Então, é muita coisa. Então, às vezes, né, se você diz, não, a gente quer essa, essa e essa, a gente quer saber como é que é. Aí a gente direciona, porque cada uma delas dá uma aula de 1 hora, assim, quase. Muito obrigada, doutora. As Gina. pessoas gostaram muito da sua aula, deixaram muitos elogios aqui no chat para a senhora. Ah, que bom. Então, acho que a Dagna tem uma dúvida. Pode falar, Dagna. Boa noite, doutora. Queria parabenizar pela aula, achei que foi maravilhosa, igual a Márcia falou, a gente aprendeu e viu coisas que a gente não imaginava que existia, e gostei muito desse passo a passo. Eu acho que esse passo a passo dá um norte muito legal para a gente, que está meio perdido ainda, não sabe direito como fazer. E queria aproveitar a oportunidade e convidar a doutora para dar uma aula para a gente na Liga de PED, porque nós somos da Liga de PED, eu sou presidente da Liga de Pediatria, e a gente tem mesmo esse desejo de ter uma aula de cardiologia, para a gente ver, assim, como sinais e sintomas, como que a gente vai ver essa criança e ver que ela tem uma alteração cardíaca, né? Então, esse frêmito, a gente vai palpar, não vai, ausculta, quando que eu peço um eco, quando não peço. Então, gostaria de deixar um convite para a doutora, né, para dar uma aula para a gente na pediatria, e um convite também para o pessoal da Liga de Anatomia para assistir conosco. E, mais uma vez, parabenizar para a aula. Muito obrigada. Pode deixar. Acho que a Márcia tem meu e-mail, depois ficou na aula também. Só me... Muito obrigada, então, a presença de todos. Agradecer mais uma vez à doutora pela excelente aula. E tenham todos uma boa noite. Então, muito obrigada.